Eu vou conversar com o Anderson Barreto de Souza, 45 anos, enfermeiro, pai de 12 filhos. Como assim 12 filhos? O Anderson, bem-vindo! Obrigado, espero que estejamos bem. Meu abraço a todos, todo mundo que está nos assistindo. É um prazer para mim contar a minha história e dividir um pouquinho desse amor genuíno que a gente tem para dividir. O Anderson, me conta um pouco da tua vida. Você tem 45 anos, você é casado, como é que foi a tua infância? Me conta um pouco. Sou solteiro e venho assim de uma dificuldade familiar, né? Filho de um pai alcoólatra, de uma mãe batalhadora, de uma família muito grande, de muitos exemplos de amor. A minha avó Teresa teve 10 filhos e adotou a minha tia Vilma. Eu vivo nesse ambiente, né, fraterno, de amor ao próximo, desde quando eu me reconheço como gente. Daí a minha tia Terezinha teve mais 10 filhos, minha avó Teresa, 10 filhos, minha tia Terezinha, 10 filhos, uma família muito grande. E eu acostumado a conviver com todo mundo. Um dia nós morávamos no quintal da minha avó e a minha tia Terezinha chegou, divorciada do seu marido, com seus 10 filhos. E de lá para cá, minha vida nunca foi mais a minha, nem minha e meus irmãos, né? Tínhamos que dividir tudo com esses primos, do alimento ao vestiário, ao calçado, à roupa. E eu vivi nessa atmosfera genuína de divisão, de fraternidade, de amor. E eu sabia que um dia eu teria a continuidade desse amor na minha vida através de uma família, que eu iria constituir uma família dessa forma, por exemplo, da minha avó. Pensava se eu tivesse uma proximidade ou um incentivo, meu dom, meu coração é de cuidar, eu com certeza seria um franciscano. Com certeza eu estaria praticando os cuidados com as pessoas, que é o que eu mais gosto de fazer. Me encontrei como enfermeiro e hoje eu posso atribuir a minha profissão. Mas eu com certeza seria um franciscano, mas não tive proximidade, não tive possibilidade. Me diz o seguinte, eu vi um vídeo seu que depois até nós vamos mostrar. Você tem 12 filhos adotados, é isso? Isso. Sabendo da genuidade... Que idade eles têm? Convivendo com a genuidade da adoção da minha tia Vilma, né? A extensão do amor da minha avó, e isso tomou meu coração. E eu fui trabalhar como enfermeiro no orfanato, que a gente não pode hoje em dia falar mais nem orfanato, nem abrigo, é acolhimento, né, onde as crianças estão, para não rotular as crianças. E lá me reencontrei com essa atmosfera e logo comecei o processo de paternidade por adoção. Hoje são 12 filhos. Aí varia a idade, vem desde os 25 anos até os 12 anos de idade. Vem na decrescente. O meu mais velho tem 25 e o meu mais novinho tem 12 anos de idade. Tá, e como é que você foi adotando já eles crianças? Como é que foi? Então, o perfil do brasileiro na fila da adoção, o brasileiro prefere crianças de 0 a 5 anos de idade brancas. O brasileiro está na fila de adoção habilitado para adotar as crianças que são brancas, de preferência meninas. As meninas comovem mais as pessoas e a preferência por adoção de meninas. E depois de 6 anos de idade, 5, 6 anos de idade, essa criança fica inadotável. Quando ela é preta e quando existe grupo de irmãos, a situação delas fica mais difícil e a tendência de crescer no acolhimento, no abrigo, sem ter uma família maior ainda. Então eu já sabia desde então que eu iria adotar crianças inadotáveis, essas crianças que estão fora do perfil de preferência do brasileiro. Crianças de adoção tardia, né? Que a gente conversa muito nos incentivos de adoção, que essas crianças, a criança real que está no acolhimento. Porque existe um número de mais 1.000 pessoas na fila da adoção e as crianças disponíveis uma discrepância. Existe mais pessoas para adotar e menos criança disponível, mas esse perfil não bate, porque o brasileiro tem essas preferências individuais ainda rotuladas, sem querer dar uma atenção para as crianças maiores e negras, de meninos. Os acolhimentos, a porcentagem, os meninos são mais abandonados, mais negligenciados. Do brasileiro existe um medo. E os teus 12 são todos negros? São 10 meninos, são 8 negros e 2 brancos. 2 brancos.
Brancos, a gente no Brasil não consegue se definir como branco, como uma raça branca, né? Somos todos miscigenados, misturados, como país tropical que somos. Então a gente define como pardo, como branco, negro, mas a grande maioria é negra, que é a realidade. Onde meu coração se inclinou em adotar essas crianças inadotáveis, essas crianças que não teriam perspectiva. A minha filha Luciara, por exemplo, ela fez 18 anos, ela não tinha para onde ir no dia do aniversário dela. Eu conhecendo a história, trouxe a Luciara, e a Luciara veio acompanhada do Marcos e da Vitória. O grupo, as minhas adoções são subgrupos de irmãos biológicos. Primeiro João, Daniel e Alexandre. Para não separar os irmãos, que é outro trauma dentro da adoção, eu fui formando a minha família de 12 filhos, trazendo os irmãos biológicos. Fazendo a juntada, juntando. E eu quero saber o seguinte, Anderson, isso aí se tornou uma causa de vida? Você diz que você é o quê? É um ativista social? É isso que você se autodenomina? Eu sou um ativista social dentro da minha profissão. Eu sou enfermeiro com experiência em cuidar de pacientes com câncer. Então, aqui na minha cidade, eu ofereço gratuitamente curativos, atendimentos como enfermeiro, porque a demanda da saúde da minha cidade é muito grande e a oferta é muito pouca. Então, eu me predisponho como ativista social de proteção da saúde das pessoas. Em relação aos meus filhos, é minha família. São registrados no meu nome, são todos meus filhos, com direitos e deveres dentro de uma família. O ativismo social se dá na fala de incentivo à adoção, porque eu tenho muito medo da interpretação das pessoas de achar que eu sou caridoso por eu ter adotado. E quando eu tenho medidas enérgicas de correção dos meus filhos, seja na escola, seja em público, ou dizer o não, as pessoas meio se decepcionam comigo, porque essa figura de bonzinho está muito configurada nessa liberdade, não na paternidade. Então eu despareço muito porque meu ativismo social é dentro da minha profissão como enfermeiro de ajuda humanitária, de ajuda ao próximo, e também o meu ativismo social é para dar voz e incentivo à adoção tardia, mediante ao sucesso da minha família e da adoção terem dado certo, e todo mundo está bem, todo mundo direitinho, todo mundo dentro do contexto familiar, para desmistificar, quebrar o preconceito em relação, porque alguns teóricos dizem que a formação do caráter se dá até 5 anos de idade. E isso deixa a criança condenada por medos, que a genética fala mais alto, mas quem é o pai e a mãe dessa criança? De onde veio? Existem várias perguntas que acabam rotulando essas crianças e condenando elas ao acolhimento sem o direito de família e sem ser alcançado por um abraço paterno ou materno, seja de quem for. Então, claro, assim, bondade e amor não deixa fazer. Não, nunca foi e não deve ser confundido assim. Mas como é que você mantém todas essas crianças? Algumas já trabalham porque tem de 25 anos, como é que é? Então, eu trabalho muito, né? Dentro desse contexto também, eu sou concursado aqui da minha cidade, como auxiliar de serviços gerais, depois eu fiz faculdade de enfermagem, depois eu fiz pós-graduação em enfermagem do trabalho, eu vim de uma luta, né, de uma família muito difícil, vítima do alcoolismo do meu pai, e a gente passou muita dificuldade. Alguns dos meus filhos mais velhos já trabalham, já se mantêm. A gente não vive uma vida de luxo, de luxúria, mas não nos falta nada para comer, a gente paga aluguel, a nossa casa direitinho, não falta nada para comer para a gente. Eu cresci nessa expectativa de muitos primos, de muitas famílias, dividindo pão, dividindo. Eu tenho isso comigo, não sei se isso é correto. Os meus filhos não passam dificuldades, mas a gente também não tem luxúria, né? Não tem riqueza, mas também não nos falta nada. Com a providência de Deus, providência divina, não nos falta nada. Me diz uma coisa, como é que é a disciplina com esses 12 filhos aí? Como é que são as regras? Nossa, eu sou meio linha dura, assim, aqui as regras, de segunda a sexta celular só até 10 horas da tarde, só é liberado até um pouquinho mais tarde, aí tem... Como até que horas? Só até 10 horas da noite, 10 horas da noite o celular, Certo. Aí depois tem os tratamentos com psicopedagoga, com orientador escolar, a rotina. A única coisa que é muito livre aqui em casa é alimentação, comida. Aqui em casa é uma usina de comida. Eu aprendi a fazer bolos, salgadinhos, eu aprendi a fazer pães, eu faço macarronada de escola. Ontem a gente fez uma bacia de salada muito gostosa, de frango.
Aqui Aham. a gente tem, assim, por tantos traumas de falta, eu tenho complexo de falta. Então, E eu aí tenho tu medo. tem que ter bastante. Eu tenho Tem que medo de ter. passar fome, eu tenho medo de sentir fome. Então, a gente janta, a gente almoça, como só engordei depois que eu fui pai. Estou bochechudo e gordinho, porque a gente come salgadinho, eu faço Tá, hambúrguer. você começou quando essa adoção? Você começou com que Tem idade? 15 anos que meu primeiro filho chegou, o João. Há 15 15 anos eu me anos. tornei pai. 15 anos, é. Aí, Como eu disse vocês aqui a pouco, depois vou ver no fim da entrevista toda a família dele, porque aí nem daria para colocar os 12 filhos. Me diz o seguinte, me dá mais dicas sobre essa. Eles têm hora para acordar, eles têm hora para ir ao colégio, enfim, eles vão junto, tem um que ajuda o outro, tem outro que coordena e é mais responsável, tem alguém que lava a louça no dia, o outro limpa a casa, o outro lava a tem, roupa, como é que é? tem. Na verdade, a gente hoje, a minha irmã mora comigo, né? Porque ela passou por uma separação. Aí a minha irmã vem morar comigo e minha sobrinha, eu estou dando esse abrigo para ela, e ela nos ajuda com a tarefa da casa. Mas lá na porta da geladeira tem a escala. João e Daniel, arrumar a cozinha e limpar o banheiro. A gente também tem 3 cachorrinhos que a gente adotou em situação de abandono de rua. Aí o Davi vai e tira o cocô do cachorro, o João Pedro tira o lixo. A gente faz uma grande agenda em escala, segunda, quarta, sexta, terça, quinta e sábado, domingo é folga, e a gente vai cumprindo as tarefas de casa. A gente tem deveres e rotinas. Tá, e agora entrando também no teu trabalho, você trabalha com doentes com Eu sou câncer, enfermeiro. câncer terminal ou não? Como é que é? Não, eu sou enfermeiro, né? E os curativos eu faço a doação para os pacientes que precisam no dia de sábado, domingo, que não tem os serviços abertos, que não são serviços de porta abertas. Socorro sempre um acidentado, sempre faço um curativo, sempre me disponibilizo a ajudar as pessoas como enfermeiro aqui na minha cidade. E aqui na Tá, minha cidade, eu tenho uma renda fixa, que eu sou concursado da Prefeitura de Campos como auxiliar de serviços gerais. Já tem 21 anos esse concurso. Eu certo. sou E aí concursado. você faz essa doação para quem? Como é que você encontra as pessoas Não que tem precisam de você? distinção. As pessoas me procuram em rede social, através do WhatsApp, meu número já viralizou, já se espalhou na cidade, não tem distinção. Eu vou desde a comunidade até num condomínio ajudar pessoas e fazer curativos, e às Tá, e vezes fazer uma prescrição médica. quem é a tua inspiração? É a tua avó? É Jesus? É São Francisco? Como é que é? Então, eu preciso explicar meus pormenores. A minha inspiração é Jesus. Em relação aos animais que eu adotei é São Francisco. Eu tenho uma ligação também com os animais. Eu amo a Jesus, amo a Jesus. A história de Jesus é mais linda. Eu mais admiro. Mas a minha figura física, ela causa muita especulação dentro de uma igreja. Em relação às pessoas saberem com quem que eu vou namorar, se eu vou casar, quem vai ser. Perguntas. E eu quero servir a Jesus de muitas formas. E eu me coloco à disposição de Jesus, ajudando o próximo, a cuidar dos meus filhos, para eu estar próximo do bem. E a história mais linda de adoção que eu conheço foi a adoção de Jesus por Maria e José. Isso também é muito forte para a gente que é pai adotivo ligado à cruz de Cristo, à religião, seja qual for. Jesus também foi adotado nessa terra pela Virgem Santíssima e pelo pai José e foi criado nos princípios religiosos, com ensinamentos. E é de exemplo que vem para a gente. E eu vou procurando viver assim com muita responsabilidade, sabendo que não é só as pessoas em rede social que vê esse ato. Eu presto conta para Deus todos os dias desses filhos que Ele me deu, mostrando para eles que lá fora o mundo oferece coisas muito fáceis, mas que podem levar a gente a lugar nenhum e que a gente precisa trilhar todo mundo no caminho do bem e da responsabilidade. Hoje alguns filhos já trabalham. Aqui na minha cidade tem muitas redes de farmácia. Eu coloquei todo mundo para fazer cursinho de atendente de farmácia. Já consegui trabalho para alguns, estou buscando para outros. Estou aqui com meus 2 menores estudando, consigo pagar com muita luta a mensalidade da escola, uma escola melhor para eles, para poder colocá-los num ambiente melhor, né? Mais preparados. Eu vou vivendo, trilhando a minha vida todos os dias dessa forma.
Mas olha, você está de parabéns, você é uma inspiração com certeza. Me diz o seguinte, vocês também têm momentos, porque você acredita muito em Jesus, você também passa isso para eles? Eles captam isso de você? Então, criar filhos é exemplos. Filhos observam muito o nosso comportamento. Porque aquele ditado clichê, palavras convencem, mas exemplos arrastam. Não adianta você ter um discurso de palavras para os seus filhos, se as atitudes condizem ao contrário. Como que você vai falar para o seu filho que o cigarro faz mal se você fuma? Como que você vai dizer que o álcool não é a embriaguez, se embriagar, não vem de Deus, não é bem se você bebe? Então, o tempo inteiro eu estou cuidando de mim, dando exemplos e vivendo a vida da maneira mais saudável possível, mais próxima do caminho do bem, para que meus filhos de exemplo para os meus filhos, porque filho prova a gente o tempo todo e a criação de filhos é por exemplos e não por palavras. Aham, aham. Qual é a maior dificuldade que você enfrentou nesse caminho de adoção até agora? Então, a financeira dá um treme assim, mas a gente supera muito. Mas a influência das famílias biológicas, assim, a origem. Porque eu tive que aprender em terapia familiar que nenhum ser humano subsiste ou consegue se entender se ele não souber da origem dele. Então, os meus filhos buscaram saber, nossa, por que ele me abandonou? Quem é minha mãe? E ao reencontrar essa história, sempre perto de umas mazelas sociais que as pessoas não conseguiram sair, sempre com muita fraqueza, ou perto de realidades violentas, do tráfico, coisas desse tipo, em que eu tive que me firmar, saber o que eu estava fazendo para os meus filhos, para não perdê-los de novo para essa realidade. E pela bondade de Deus, todos os meus filhos reencontraram essas famílias, que hora nenhuma eu me opus, eu sempre entendi a necessidade, mas eles foram lá e conheceram e voltaram para mim, para viver junto com a gente aqui em casa, tudo que a gente tem de melhor, e não quiseram ficar lá como um presente. Mas a dificuldade foi ter que enfrentar a realidade deles e ter que respeitar como pai, né, como ser humano, firmado na minha verdade, do que eu estava fazendo bem, sem medo nenhum de perdê-los, porque eu não iria perdê-los, porque eu sabia do que eu estava fazendo, da minha verdade, e a verdade é libertadora. Então, quando eu perdi meu medo de perdê-los pela verdade que eu vivo, ninguém foi embora. Está todo mundo aqui, está todo mundo junto de mim e vivendo as disciplinas, os princípios, as regras, e todo mundo vivendo. Escuta, você vê a ação da providência também, porque você é muito generoso, você é uma pessoa que entrega muito, porque adotar 12 filhos assim, sozinho, enfim, como enfermeiro, colocando tudo aquilo que você ganha, certamente vai para isso, e mais você ajudando com curativos, você vê isso também na perspectiva da providência, porque certamente muita coisa acontece que você diz aqui, ó, isso aqui é de Deus. Verdade. A gente vive nessas providências divinas, né? Aconteceu na minha vida, eu perdi um filho há 2 anos atrás, no verão, meu filho faleceu, morreu afogado, meu filho Alexandre morreu afogado. Eu fiquei muito mal com a perda dele, muito mal nesse luto, e eu ganhei um hábito de ir ao cemitério, levar flores, dias tristes, e um belo dia, em um sábado, eu me preparando para poder levar as flores no cemitério, eu ouvi uma voz muito doce que me pediu para que eu não fosse ao cemitério naquele dia, mas que eu usasse aquele tempo para visitar asilos, orfanatos, igrejas, para ajudar de outra forma. Na outra semana eu me predispus a ir a um orfanato visitar, que lá eu me identifico mais, e eu reencontrei meu filho Johan. Johan estava lá há muitos anos, um menino preto, adotaram a irmã gêmea do Johan e deixaram ele sozinho no acolhimento. Porque eu falei no início do preconceito de adoção de meninos. Adotaram e deixaram o menino lá sofrendo, ele sofrendo, querendo uma família, e eu sofrendo a perda de um filho. E eu fui conversar com o Johan, perguntei por ele, a gente conversou, e eu perguntei para ele, disse assim, qual o dia do seu aniversário? Aí ele, 11 de abril. E acreditem, 11 de abril é o mesmo dia do aniversário do meu filho que faleceu. E eu tive um reencontro com um filho que eu estava sofrendo a perda, e eu trouxe Johan para mim, e Johan hoje é meu filho, meu 12º filho, que Jesus deu para mim.
Olha aqui, eu fiquei, na verdade, aqui, é verdade, fiquei arrepiado aqui porque veja como são as coisas. Eu quero que agora, a partir de agora em diante, fique o seu celular, o WhatsApp aqui, porque as pessoas que estão em casa vão querer ajudar você. Então, elas vão te chamar e vão dizer, olha, eu quero ajudar essa família. Enfim, porque as pessoas são generosas e sabem que você também precisa e é uma boa causa. Então, o seu número do WhatsApp vai ficar aqui para que as pessoas possam entrar em contato e também fazer a sua doação, que certamente você vai utilizá-la para o bem, como você já faz, tá bom? Nós estamos, o Anderson, já em mais de 20 minutos. Nós queremos também mostrar a família de vocês ali, depois num vídeo que nós temos, que é a partir do qual eu disse, olha, para a Rosângela, chama esse rapaz aí para nós entrevistar. Mas eu queria ainda que você concluísse, a partir daquilo que nós dizemos, a partir daquilo que você acredita, algo que você não disse que é importante para compartilhar, para nós concluirmos. Eu acredito no amor do genuíno entre os povos, em irmãos que somos. Pedir para as pessoas que desejam adotar, abram seus corações para crianças maiores, crianças negras, desmistificar esse perfil que a gente tem um comportamento formado até 5 anos de idade, dizer que o amor é maior que a genética, o amor que Cristo tem por nós é maior que a genética estendida por nós mesmos, ao morrer na cruz por nós. O amor de Maria, ao gerar Jesus e dar para ele na cruz para a gente, é maior que a genética. E dizer que eu espero isso da humanidade, que vivemos em amor, que a gente possa viver em amor, para que tudo depois do amor possa ficar pequeno e a humanidade se reconheça como irmãos que somos, genuinamente em Cristo. Esse é meu desejo para a humanidade. Olha, o Anderson, eu conversei com Anderson Barreto de Souza, 45 anos, enfermeiro, pai de 12 filhos adotivos, que partilhou um pouco a história conosco. O WhatsApp dele está aqui embaixo, você também pode entrar em contato, fazer a sua doação, para ajudar. Eu sempre digo que quando a gente é generoso, volta para nós. Ele é muito generoso e certamente também eles precisam e vão ficar felizes com a ajuda. E eu quero te dar uma sugestão, mais ainda eu acho que você já faz, mas como você tem 12 filhos, mostre também esse ambiente, essa disciplina, esse amor que você tem, as palavras que você tem, a fé que você tem, para as pessoas também nas redes sociais, porque isso vai conectar com muita gente e vai também inspirar outras pessoas a fazerem o bem, porque o seu bem é concreto, é uma fé em Jesus, o Jesus da Bíblia, o Jesus que passou a vida fazendo bem, mas é real, é concreta com pessoas humanas concretas. Então, a gente fica muito agradecido pelo seu testemunho, pela sua vida, e eu só posso dizer que Deus continue te abençoando, porque Ele já está. Muito obrigado. Obrigado de coração. Foi um prazer falar com vocês. E agora nós vamos mostrar um vídeo com a família dele e a gente conta com você também para ajudar essa família que vai ficar muito feliz. Homem adota sozinho 12 crianças para não separar irmãos biológicos. O Anderson sempre teve o desejo de ser pai e soube que sua família seria formada por filhos adotivos. Ele só não esperava que se tornaria pai solo de 12 jovens. A adoção é meu dia a dia. A adoção é a minha forma de exercer minha paternidade, a minha família. Isso já era um desejo desde quando eu era adolescente. E desde que eu entendo como forma de amor de família, eu sabia que a minha família ia ser adotiva. Um exemplo de amor e dedicação. Ele é enfermeiro e começou a trabalhar em uma casa de acolhimento. E foi lá que encontrou a possibilidade de começar a realizar esse sonho de ser pai. Todo mundo elogiando, ai, o Anderson, como é que é ser pai? Aí amanhã tem dia, é dia do índio, o que vai ter na escola amanhã? Dia do? Comemoração do dia do índio? Você tem que levar o que amanhã de manhã, Davi? Hã? E você, João Pedro? Bolo. Bolo de quê? Milho. João Pedro tem que levar um bolo de milho e Davi batata doce. Vai dar 10 horas da noite, agora que essas bênçãos me avisam. O Anderson percebeu que as crianças mais velhas, principalmente negros, tinham menos chance de serem adotadas.
Ele quis fugir totalmente desse padrão brasileiro de querer adotar bebês e brancos e quis mostrar que amor não tem forma, idade nem identidade. Amor é amor. E eu costumo deixar bem claro no que eu falo que as minhas adoções elas não são caridade. A caridade ela é pontual quando você sabe, quando você pode fazer, né? Eu exerço a paternidade 24 horas por dia. Eu não sou bonzinho por ser pai, eu sou pai e ponto. Ele sempre adotou os irmãos juntos, para eles não precisarem se separar. Mas quando achou que a família já estava completa, o Anderson enfrentou a maior dor de sua vida. Um dos filhos, Alexandre, faleceu afogado. Ele se sentiu culpado, enfrentou a depressão e um luto pesado. Porém, em uma ida ao cemitério, ele disse que ouviu uma voz, pedindo para que ele trocasse a visita ao túmulo do filho por uma visita ao abrigo. E assim ele fez, e encontrou o Johan. Ele não iria substituir o Alexandre, mas trouxe uma força para o pai não desistir e continuar firme. Dizer que eu sou um eterno incentivador da formação de famílias sob a ótica do coração, dizer sem romantismo que não existe romantismo em ter filhos, de que vale muito a pena a gente se deixar uma construção de um ser humano próximo da gente como pai, como mãe, independente da forma que seja.